Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, doutora Silvana, demais deputados que se encontram aqui presentes e na plataforma. Senhora Presidente, o que me traz a essa tribuna, nós estamos fazendo um estudo no próprio site do Governo do Estado, site da transparência do coronavírus, e como deputado estadual, na principal função de fiscalizar, e apesar de ser adversário do senhor governador do Estado, do governo do Estado do Ceará, mas com muita responsabilidade e, acima de tudo, senhora Presidente, com muita verdade, eu trago aqui uma discussão, abrindo essa discussão, para a gente ter uma explicação, dar uma explicação para o povo do Estado do Ceará, o qual a gente representa, e representa com muito afinco, com muito idealismo, com muita verdade. E eu recebi, através da internet, das minhas redes sociais, uma denúncia, doutora Silvana, de um gasto excessivo em publicidade do governo do Estado, publicado no Transparência Coronavírus. Isso aqui é do próprio governo do Estado. E eu fui pesquisar para saber se era verdade ou era fake news. Infelizmente, era verdade. Doutora Silvana, o governo do Estado gastou em publicidade até agora sobre o Covid, sobre essa peste, que está perturbando a vida de todo mundo, não só do cearense, mas do brasileiro. Aqui, pelas minhas somas, e fiz bem direitinho, pedi minha assessoria para se ter uma responsabilidade no que eu estou trazendo agora para a tribuna. O governo do Estado do Ceará gastou 66 milhões com mídia, em relação só ao Covid. 66 milhões. São aqui 2, 4, 5 empresas, não vou dizer o nome das empresas, para a gente ter cautela, mas eu queria fazer uma comparação desses 66 milhões gastos pelo governo do Estado com dinheiro do Covid, entendeu? Dinheiro do Covid. Dava para fazer dá para se investir em muitas situações. Olha, vou fazer uma comparação aqui desses 66 milhões gastos pelo governo do Estado em relação à transferência para ajudar os municípios. Até agora, o governo do Estado só repassou 46,9 milhões para os 184 municípios do Estado do Ceará. Fica assim, 250 mil por município. O auxílio no setor de evento, aquele pessoal que primeiro parou, foi obrigado a parar, que é o pessoal do entretenimento, doutora Silvana, só 4 milhões foi repassado para esse povo. E ainda continua parado. Foi o primeiro a parar e vai ser o último a ser autorizado a funcionar. O auxílio do contágio do Covid, só 2 milhões para os funcionários públicos, aqueles que pegaram Covid. Só 2 milhões que o governo do Estado gastou com esse povo. Auxílio para bares e restaurantes, 1,8 milhões na dispensa da água, da conta da água. O Vale Gás, em torno de 12 milhões, 255 mil pessoas foram beneficiadas. E o Hospital Leonardo da Vinci, que foi praticamente tomado pelo governo do Estado, o governo do Estado gastou 40 milhões. E se gasta com mídia, com propaganda, 66 milhões. Falo aqui, muitas vezes, eu digo até assim, covardemente, que o governo federal é fascista, é genocida, é isso e aquilo. Mas o governo federal enviou para o governo do Estado, até agora,
2,2 bilhões de reais. 2,2 bilhões. São 1 bilhão, é 1.000 milhões, né? E 2 bilhões, 2 bilhões, o governo federal já mandou para o estado do Ceará, né? E os recursos federais para o município, 2,5 bilhões. Não tem condição. Propaganda oficial, é propaganda institucional. Não pode dizer o nome do governador, não pode dizer o nome de ninguém, de político nenhum, mas fica subliminar. Subliminar. Governo do estado, né, eu vejo aí toda hora propaganda, inclusive das próprias vacinas, e ele nunca se lembra de botar o governo federal. Isso aqui foi tudo educativa? Isso aqui foi preventivo? Não. Se você que acompanha, né, os principais jornais do estado, os principais órgãos de comunicação, tem propagandas até assombrosas, que assombra o povo do estado do Ceará. Agora, se gastar em plena pandemia, 66 milhões em propaganda, isso é um absurdo. Fora o ano passado, se for lá para a transparência, o governo do estado gastou com mídia mais de 200 milhões de reais. Quer dizer, isso aqui, pessoal, isso aqui é um absurdo. Isso aqui sai, entendeu? De todas as coerências que possam ter um gestor, né? Autorizar, gastar, entendeu? Mais de 60 milhões de reais em propaganda, você não vai ver lá no governo federal. Não vai ver. O governo federal recebe pancada todo dia, né, porque acabou com a bagatela que existia na Lei Rouanet e outros incentivos que se tinha exagerado para a mídia brasileira. Todo dia ele leva pancada. Mas não gasta. Tem mandado, está aqui, mandou para o estado do Ceará, né, entre estado e município, quase 5 bilhões de reais para se gastar na pandemia. E ninguém fala isso aqui. Aqui, um é vacina, o outro é isso. Ficam criando situações para bombardear, né, o governo de Bolsonaro, para se bombardear o governo federal. Enquanto o governo federal, só essa semana, chegou aqui no estado do Ceará quase 300 mil vacinas mandadas pelo governo federal. Ainda ficam, muitas vezes, criticando a Anvisa, que não tem nada a ver, ela é vinculada ao governo federal, mas tem sua autonomia. Lá não é cargo de confiança, não. A Anvisa são funcionários públicos que prestaram serviço. Tem nada a ver. E ficam, muitas vezes, criticando, arranjando aqui, fazendo críticas ao governo federal, situações que não existem. Uma esquerda, muitas vezes uma oposição, que de 2018 para trás, a gente sabe o seu passado, sabe o que fizeram, sabe a desonestidade, a corrupção que se envolveram. Se eu trouxer aqui, dá uma lista desse tamanho de malfeitos, corrupção, dinheiro mal gasto, está aí a Transnordestina, está aí a transposição do Rio São Francisco e muitas obras que, não porque ele pegou a obra e concluiu, né? Obra de 12, 13 anos, doutora Silvana, obra de 12, 13 anos, o governo federal concluiu em um ano, gastando 10 vezes menos do que os governos anteriores do PT e de outros governos e de outros partidos que estiveram à frente do governo federal. Uma covardia que faz com o governo federal. Eu tenho certeza que o governo federal não gastou, né, desde quando assumiu para cá, esse tanto com mídia. E o governo do estado gastou só com dinheiro que veio para a pandemia. Está aqui no site dele. Isso aqui no site Transparência. Aqui. Isso aqui é do governo do estado. Covid vírus. Eu até me espantei quando eu vi um vídeo rodando aí na internet e fui saber se aquilo ali era verdade ou não. E, infelizmente, doutora Silvana, foi verdade. É verdade. 66 milhões gastos,
né, do dinheiro que podia ser aplicado em várias situações, né, em vários hospitais. Nós temos aí o Hospital do Vale do Jaguaribe, que há 2 anos era para ser concluído. Nós temos o Leonardo da Vinci, que foi um absurdo. Foi confiscado, o hospital que valia 80 milhões, pagaram 40 milhões e pagam 66 milhões de mídia. Doutora Silvana, com a palavra. Meu deputada. querido delegado Cavalcante, vou tirar a máscara que estou aqui distante de todo mundo. Quero dizer para Vossa Excelência, me associar ao discurso de Vossa Excelência e lembrar, eu vi algum comentário dizer, o governo Bolsonaro não tem nenhuma obra só dele, mas é claro, o governo Bolsonaro, a intenção dele não é começar as coisas para não terminar, é terminar o que já foi feito, iniciado em outras gestões, como a gente vê aqui, a Transnordestina, que tem trazido uma grande alegria para todo o Nordeste, para todos os cearenses. A gente vê aqui a recuperação de BR, a gente vê ali o terminal ali que está concluindo, delegado, ali o terminal aqui do Metrofor? Isso. Que tem a participação do governo federal. Que está sendo concluído obras e mais obras do governo federal, que a gente vê, eu vejo no ministro Tarcísio, e até brincando uma vez, ele chama o ministro Caneta. É um ministro que realmente tem construído. Eu fui fazer uma visita a ele e fiquei impressionada. Então, tentar botar um carimbo no governo Bolsonaro, que as coisas não estão acontecendo, não estão sendo realizadas, precisa tapar os olhos, colocar uma venda em tudo quanto é de cearense, porque o cearense olha e vê que está sendo realizado. Então, isso alegra o nosso coração. A gente vê as vacinas, eu mesmo não pude ir, alguns lotes que chegaram para receber, mas a gente vê que está tendo realmente a providência do governo federal, mas que, e por incrível ainda que pareça, o STF colocou para os estados gerir a pandemia, mas na hora da culpa, quem leva a culpa é o governo federal. Aí precisa a população não ter entendimento que a população tem entendimento que realmente foi decretado que é responsabilidade dos governos estaduais e municipais a gestão da pandemia. Então, o presidente está trabalhando e na hora de levar a culpa, as pessoas querem jogar a culpa no presidente Bolsonaro. Esse tipo de carimbo eu tenho certeza que não pega e eu me associo ao discurso de Vossa Excelência. Parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro, um cristão no poder. Muito obrigado, doutora Silvana. Cavalcante, quanto possível, uma parte, por gentileza. Só um instante. Doutora Silvana, eu agradeço, admiro, né, que a senhora sempre está com a verdade aqui e tem coragem de enfrentar determinadas coisas que, infelizmente, acontecem nessa casa. Né? Aqui, muitos deputados governistas não têm o que muitas vezes apresentar ao governo do Estado e ficam ofendendo o trabalho de Jair Bolsonaro. Um governo sério, um governo digno, e eu digo aqui, deputado Júlio, respeitado, porque se o governo do Estado do Ceará, não usasse a polícia do choque para bater em cidadão, prender médico e fazer o que está fazendo, domingo, no sábado, no dia 1º, nós botamos aqui mais de 15 mil carros na rua. E não foi delegado Cavalcante que botou, não. Estou até me expressando mal. A população que combina entre ela e vai para a rua. E botaram a polícia, entendeu? A polícia do choque, nós vamos cobrar. Nós vamos para os tribunais internacionais. Porque o que fizeram aqui no último dia 1º, dia do trabalhador, foi um absurdo. Um grande absurdo. Botaram um coronel truculento da Polícia Militar e foi para cima, prendeu o médico, prendeu o cidadão de bem, entendeu? E todos esses inquéritos, toda essa arbitrariedade, entendeu? Todo esse fascismo está aí, não está lá em Brasília não, está aqui no Ceará, prendendo trabalhador, médico, entendeu? E o absurdo que foi cometido no último dia 1º de maio, isso aqui é que é fascismo, que é autoritarismo. E nós vamos cobrar. Já tem uns 20 advogados já estudando, inclusive vamos para os tribunais internacionais. Porque isso aqui chega. E se o governo do Estado não estivesse usando a polícia para fazer esse tipo de correção, nós tínhamos botado 50 mil carros, porque o povo do Ceará está engasgado. O povo do Ceará está... É só essa casa que não vê.
Só muitos deputados aqui que não vê. Mas o povo do Ceará está engasgado. O povo do Ceará está revoltado. O povo do Ceará está engasgado. O povo do Ceará está aqui na garganta, o grito, porque está sabendo o que está acontecendo. Está sabendo o que está havendo no estado do Ceará em relação à pandemia. Essa situação aqui, nós vamos apurar. Nós vamos apurar, ver como foi gasto esse dinheiro, né? Como foi que foi gasto. E outras situações, entendeu? Outras situações, a condução da pandemia aqui no estado do Ceará, entendeu? Tem muito a ser discutido. E esse tipo de tratamento, o único estado do Brasil que foi para cima dos trabalhadores, que maltratou, prendeu arbitrariamente, inclusive invadindo uma jurisdição federal, que era a BR-116. Invadindo uma jurisdição federal que não tinha autorização para fazer policiamento nesse tipo de jurisdição. Muito obrigado. Agradeço a compreensão, deputado delegado Cavalcante. Passamos agora para o próximo orador inscrito, deputado Romeu Aldigueri.